Segundo pilar da comunicação consciente, a escuta. E a gente vai sempre tentar, trabalhando a nossa consciência, trabalhar a nossa comunicação de dentro para fora, para que a gente possa substituir essa escuta ansiosa que nós temos hoje por uma escuta mais ativa e mais presente. Falando de forma geral, o que seria substituir essa escuta ansiosa por essa escuta ativa? Seria trazer mais presença para a gente, na nossa relação com o nosso corpo, com as nossas emoções, e mais presença no momento em que a gente está escutando o outro. Pode perceber que talvez você, a maioria das vezes, também age dessa forma. Quando alguém está te contando alguma coisa, quando você está conversando com alguém, você se percebe no momento em que a pessoa está te comunicando algo, criando já as suas próprias histórias, pensando no que você vai falar, querendo dar conselho, querendo resolver a vida da pessoa para ela. Essa é a escuta ansiosa que a gente está querendo, substituir pela escuta ativa. E o que seria uma escuta ativa? É uma escuta em que a gente primeiro escolhe ser presença, ser espaço, abrir espaço para estar presente naquela conversa e não para ficar tão preocupado em agradar, ficar tão preocupado em dar conselhos, em tirar alguém, em salvar alguém da vida e da situação que ela está vivendo. É um lugar de muito mais consciência. E por que que é importante a gente aprender a nutrir esse lugar nas nossas relações? Essa escuta ansiosa que a gente tem com o outro e que a gente tem com nós mesmos, a gente já vai falar sobre isso aqui, ela comunica o tempo todo o desempoderamento que eu vejo do outro e o meu próprio desempoderamento comigo mesma. Porque se eu estou a todo momento querendo agradar o outro, querendo ser incrível para o outro, querendo salvar o outro, ou seja, achando que eu sei mais da vida dele do que ele, eu estou comunicando o tempo todo de que o outro é fraco, de que o outro não dá conta da vida dele, de que a a minha visão ela é necessária e fundamental. E nós somos importantes, mas daí a gente se fazer necessário o tempo todo também mostra uma fuga e um desejo profundo que a gente tem de se sentir amado. Mas é importante a gente entender que o se sentir amado não é algo que a gente vai receber de fora. É algo que precisa ser construído de dentro para fora. E na medida em que essa relação, em que esse amor e que essa estima por nós mesmos é construída, eu entrego para o outro o meu transbordo. Eu entrego para o outro a possibilidade dele também aprender a se amar, dele também aprender a se aceitar. Então nós também somos contribuição para a vida do outro na medida em que a gente vai integrando novas perspectivas e novos aspectos de nós mesmos com a gente. Então, uma escuta mais presente faz com que a gente realmente esteja naquele momento, não com algum propósito, não querendo receber algo daquilo, e sim esteja simplesmente pela troca. Aprenda a ser espaço para o outro, aprenda a acolher o outro e também aprenda a se posicionar quando é importante fazer esse movimento. Porque trabalhar a nossa fala, a nossa escuta e nosso silêncio não é se tornar passivo, e sim estar cada vez mais conectado com a nossa verdade, com a nossa autenticidade. E a nossa verdade, a nossa autenticidade muitas vezes vai pedir para que a gente coloque os nossos limites, porque o outro não tem a obrigação de saber um limite que é nosso. E aí a gente entra nesse lugar aqui de falar sobre as nossas emoções e sentimentos. Quando a gente trabalha a nossa escuta, na nossa relação com nós mesmos, a gente vai precisar expandir a nossa forma de se relacionar com os nossos sentimentos. A gente vai precisar parar de guardar os nossos sentimentos em tantas caixinhas e aprender a deixar essa caixinha aberta. E estar sempre ali, observando o que está acontecendo naquela caixinha, como eu estou me sentindo. É tirar os nossos sentimentos desse lugar de vilão e se entender que eles são talvez a mais poderosa ferramenta de autoconhecimento que a gente tem aqui. E trabalhar as nossas emoções não é algo simples, porque as nossas emoções são subjetivas. Cada um vive uma situação e cada um sente algo dessa situação que é vivida. Então, a gente pode viver basicamente uma situação parecida, mas eu sentir coisas diferentes das coisas que você sente. Por isso que é tão importante a gente aprender a olhar para a gente, porque só a gente vai saber exatamente o que acontece dentro da gente, e mesmo assim, às vezes, a gente vai achar que sabe e vai descobrir depois lá na frente que não era bem assim.
E quando a gente fala da nossa relação com o outro, por que que é importante a gente saber olhar e observar os nossos sentimentos? Porque os nossos limites, eles vão ser, sinalizados pelos nossos sentimentos. E se a gente não entrar em contato com isso, a gente vai entrar no lugar de que o outro precisa saber qual o meu limite. O outro precisa saber que eu não gostei daquilo que ele fez, mas na verdade nem você entrou em contato com você para entender o que você não gostou e o que você realmente sentiu daquela situação. Não é deixar a situação chegar, perceber que tem algo errado e já terceirizar essa situação para o outro. Beleza, olha a situação, traz para você, observa o que é teu, o que que você realmente sente, o que realmente te incomodou nessa situação, para que você possa comunicar e para que você possa deixar também fora de você aquilo que não é seu, porque senão você pega tudo também para você. Então, se conectar com as suas emoções é se apropriar e se empoderar da sua história. Porque se você sabe que você não está num dia bom para conversar sobre algo que precisa ser conversado, porque você não está com presença, porque você está se sentindo ansioso, porque você não está dando conta de você mesmo, você pode abrir espaço para comunicar isso para o outro e dizer: ó, hoje eu não estou me sentindo bem para a gente ter esse tipo de conversa. Eu quero muito ter essa conversa com você. Mas hoje eu não estou conseguindo. Eu estou muito ansiosa, meus pensamentos estão muito acelerados, e se eu parar aqui para te escutar, eu não vou conseguir te escutar na presença que eu quero te escutar. Percebe a diferença da gente abrir espaço e se apropriar desse lugar, ao invés de deixar ele entrar em situações que vão nos ferir grandemente, e depois isso vai gerar muito ruído e muito conflito para as nossas relações. E eu só consigo estar nesse lugar se eu estiver presente no meu corpo. Então a gente vai precisar trabalhar e nomear os nossos sentimentos. O que que a gente sente, como que o nosso corpo tá, se o nosso corpo está fechado, se o nosso corpo está aberto, porque no nosso corpo é onde estão as nossas emoções e sentimentos. A gente fala que no nosso coração é um dos grandes portais que está o nosso sentir, o nosso coração é essa bomba que leva a água do nosso corpo para todo o corpo. E a água representa as nossas emoções, então as nossas emoções elas estão no nosso corpo. E a gente vai precisar trabalhar a nossa relação com o nosso corpo, perceber como a gente se vê, como a gente se enxerga. Se você não fez o exercício anterior, é o momento de você fazer também esse exercício e de abrir espaço a partir de agora para ter menos medo de observar o que você está sentindo. E o primeiro passo para isso é a gente se dar a autorização de sentir, da gente comunicar para a gente diariamente que é seguro e permitido sentir. Que sentir raiva, sentir medo, sentir angústia, nada disso é errado e nada disso deve ser reprimido. Tudo isso são canais, são sentimentos que vêm à tona para te mostrar algo de você que talvez você não esteja enxergando. Então você pode se apropriar desses sentimentos na medida em que você consegue identificar, consegue se conectar para entender o que ele está querendo te dizer, para entender onde essa angústia nasce, o que que ela carrega, para entender de onde essa tristeza te toca, para entender o que que essa raiva está querendo te dizer. Tudo isso é extremamente importante. A gente aprendeu a colocar os nossos sentimentos em caixinhas. A gente aprendeu a esconder aquilo que é feio, aquilo que a gente não gosta. Mas todos nós, seres humanos, estamos aqui para trabalhar esse nosso sentir. Isso faz parte da nossa jornada. E quanto mais a gente se conecta com esse lugar em nós, quanto mais a gente se apropria desse espaço em nós, mais a gente abre espaço para viver uma vida realmente alinhada com aquilo que a gente deseja. Por isso, a gente vai ter um exercício para você trabalhar a sua conexão com o seu corpo e para você se dar e se entregar. Essa autorização de sentir, esse lugar extremamente humano de existir.